Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de aprendizado, a mais uma oportunidade de esclarecimento, a mais uma oportunidade que nós recebemos da espiritualidade através da doutrina espírita, de nos autoconhecermos, porque é esse o caminho principal que a doutrina espírita nos conduz, ao autoconhecimento de quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, o que devemos fazer enquanto estamos. E eu gostaria de, antes de começar, convidar a todos a de fato estarem aqui. Eu espero que não tenha ninguém aqui que esteja apenas de corpo presente, que a gente possa trazer os nossos pensamentos para cá, a nossa atenção. Eu sei que é utopia dizer, vamos deixar o que nos perturba de lado, porque na realidade o que nos perturba nos trouxe aqui, mas que não nos atrapalhe, não permaneça no nosso pensamento a ponto de nos distrair e nós não prestarmos atenção na palestra, não nos conectarmos com a espiritualidade e não desfrutarmos do que a casa tem a nos oferecer. Hoje nós estamos recebendo o nosso companheiro Alex Bonafini com o tema Saúde e Doença à Luz do Espiritismo. Então, com certeza, é um tema muito interessante. A doutrina espírita nos oferece um manancial de informações, a respeito desse tema, e o Alex vai dividir conosco um pouco, porque em uma hora apenas, é difícil de transmitir tudo que com certeza ele tem de conhecimento a respeito do tema, mas acredito que nós vamos aproveitar bastante. Antes de nós começarmos, temos os nossos recadinhos. O primeiro deles é a divulgação desse livro que nós sempre fazemos, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um livro que traz de forma resumida e bem clara os principais conteúdos da doutrina. Então, aqueles que estão iniciando, querem conhecer um pouquinho mais ou querem levar para alguém, podem retirar o seu exemplar, é de distribuição gratuita e nós fazemos o que nos foi recomendado, A maior caridade para com a doutrina espírita é a sua divulgação, então estamos fazendo a nossa parte. O próximo recado é a respeito da nossa feijoada, que acontecerá no próximo dia 3 de setembro. Para quem não sabe, nós realizamos de tempos em tempos alguns eventos para arrecadarmos fundos para casa. Nós temos aqui ainda uma parte da nossa obra a concluir, então nós precisamos ir em busca desses recursos, e a feijoada é uma das formas com as quais nós conseguimos esses recursos. A feijoada, ela tem o custo de R$70, ela serve 2 pessoas muito bem servidas ou 3 pessoas que comam um pouquinho menos, mas a gente garante que 2 vão comer e ficar muito satisfeitos. E eu sempre gosto de repetir que a nossa feijoada é caprichada, não é aquela feijoada não que o pessoal vende aquele feijão meio ralinho com um pedacinho de calabresa, de bacon só para enganar. É feijoada. Além disso, além do arroz que a acompanha, também vai a farofa, vai o torresmo, vai a couve e o doce de abóbora. E falando em doce de abóbora, como esse doce sempre faz muito sucesso e com a feijoada acompanha um pote pequenininho, então algumas pessoas que já adquiriram em outras ocasiões sempre nos pedem para a gente oferecer também uma outra opção. Então a gente oferece a opção do pote de meio quilo, que esse ano vai ter o custo de R$15, porque não sei se vocês estão sabendo, mas a abóbora teve uma alta aí que tá difícil o quilo aí. Então R$15 o potinho de meio quilo, tá, gente? Então quem quiser, por favor, faça encomenda ali com o Juca, porque a gente não faz muitos desses potes, A gente faz meio que sob encomenda mesmo. Então a feijoada é R$70. Quem quiser fazer a sua encomenda com o nosso companheiro Juca, aquele mocinho de azul ali sentado à porta, ninguém conhece, é aquele mocinho, de azul ali, podem fazer as suas encomendas. Então, dito isso, vamos dar início à nossa tarefa, que é o nosso objetivo aqui, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, nos colocando de forma receptiva às palavras do nosso palestrante da noite, pedindo à espiritualidade que nos ajude, nos auxilie no entendimento do que nós vamos ouvir, na assimilação da lição, que nós possamos, com a lição da noite, melhorar alguns aspectos da nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de lidar conosco, com os nossos pensamentos, com o nosso autocuidado, e que possamos também
compartilhar o que aqui recebemos com as pessoas que convivem conosco, que possamos ser exemplo de espíritas, de cristãos que procuram agir com caridade, com solidariedade, praticar o amor ao próximo que Jesus sempre nos recomendou e tão bem nos exemplificou. E que ao deixarmos esta casa e retornarmos aos nossos lares, levemos conosco a lição da noite gravada em nossa memória e as energias que aqui receberemos. Que assim seja. Alex. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco. Qualidade de vida. Todos nós buscamos na nossa vida termos uma qualidade que nos possibilite ter conforto dia após dia. Nós sabemos que com o avanço médico, científico, farmacêutico, com o avanço das terapias e terapêuticas, nós conseguimos ter uma longevidade maior, nós vivemos mais. Se os nossos pais tinham uma média de vida de 70 anos, 60, hoje a nossa média de vida é mais de 100 anos. As pessoas estão vivendo mais de 100 anos na face da Terra, e muitas com qualidade de vida, porque também não adianta se viver mais de 100 anos, cair nos pedaços, arrastando, não consegue falar, se abaixa, não consegue levantar, se levanta, não consegue abaixar, e aquela situação traumática. Não, você tem que viver bastante e bem. E nós temos essa possibilidade. A medicina avançou muito. Para vocês terem uma ideia, há menos de um século atrás, nós não tínhamos especialidades médicas. Nós tínhamos um médico, ia lá no médico e ele se tratava. Não tinha um médico específico para o estômago, um gastro, um para a pele, um dermato, um para as articulações, o ortopedista. Você ia no médico. É que nem criança quando vai no pediatra. O pediatra é todos em um, né? Ou então o veterinário também é todos em um. A gente tinha todos em um, não tinha especialidade. Os medicamentos também eram limitados. Quando se falava em antibiótico um tempo atrás, era só a penicilina. Hoje, nossa, gama de antibiótico, tem antibiótico para tudo. E que se não fosse antibiótico, depois do antibiótico nós passamos a viver. Vivia-se apenas 30, 40 anos, que qualquer problema de infecção, você morria, com antibiótico você deixou de morrer. Então você passou a viver 70 anos. E com os demais medicamentos que, além de nos dar qualidade de vida, não é? Eles nos dão solução para muitos problemas. Só cabe a nós, a nossa alimentação, aos nossos cuidados, ter uma vida melhor. No entanto, como num paradoxo estonteante, nós podemos dizer assim, com tantas possibilidades, ainda nós vemos tantas pessoas doentes. Pega a segunda e a sexta-feira de qualquer hospital, para vocês verem, lota. Nossa, você não consegue nem entrar. Posto de saúde, locais, clínicas para fazer exame. Meu Deus do céu. É muito cheio, é muita gente doente, é muita gente fazendo exame, é muita gente com tudo. Muitas vezes nós vivemos uma vida cuidando da saúde. Aliás, cuidando da doença, não da saúde. Os tempos mudaram, nós mudamos. Vocês lembram que há uns 20, 30 anos atrás, o médico falava que você não podia comer ovo. Ah, não pode comer que sobe o colesterol, morre. Hoje você pode comer 50 por dia, não tem problema nenhum, que é ótimo, que é maravilhoso. E mais um detalhe. Até o ano 1920, vocês sabem o que as pessoas usavam para tratar dor de garganta e dente, gengiva inflamada? Dor de dente em criança? Tinha remédios, você comprava na farmácia esse medicamento, é muito conhecido. Cocaína. Se vendia cocaína para tratar a garganta e para tratar dor de dente em criança. Você ia e comprava na farmácia. A cocaína foi criminalizada em 1920, que algum esperto descobriu só outra possibilidade, né? E daí teve de ser criminalizada mesmo. As pessoas usavam cocaína para tratar a saúde. A maioria das drogas vieram de medicamentos. Aliás, os medicamentos
são chamados de drogas, tanto que nós temos drogarias, né? Porque o liame entre o que faz bem e o que faz mal é muito grande, mas é o que nós precisamos para a nossa realidade. O problema é que nós tratamos, apesar de estarmos no século XXI, com tantos conhecimentos, com tantas possibilidades, com as religiões, elas começando a entender o ser, que precisa fazer uma aliança com a ciência, para poderem trabalhar juntos, para poderem entender o homem, e nesse quesito nós temos o benefício do Espiritismo, que o Espiritismo sempre trabalhou de mão dadas com a ciência, tanto é que ele tem um caráter trino, que é ciência, filosofia e religião. Então o Espiritismo sempre procurou trabalhar junto com a ciência, com os avanços, tanto é que Kardec disse que aonde a ciência parasse, o Espiritismo ia continuar. E aonde a ciência dissesse que o Espiritismo estava em erro, o Espiritismo ia se corrigir. Porque nós temos que ter a fé raciocinada. Nós temos que ser lúcidos, abrir mão de fantasias, ilusões, de misticismos e rituais, para entender que nós devemos ser, com a nossa saúde e com aquilo que se atém à ciência, pragmáticos. Nós temos que ser práticos, parar de fantasias e ilusões. Mesmo assim, o ser humano, tanto pacientes como especialistas de saúde, tratam a doença, mas não tratam a saúde. Muito difícil aquele que trata a saúde. Nós tratamos a doença, como assim? Nós esperamos arrebentar. Nós esperamos, nossa, quando a doença aparece, é um recado que existe um desalinho, uma desarmonia. É muito grandioso. Então, nós fazemos um esforço danado ao longo dos anos para as doenças aparecerem. E fazemos o mínimo esforço para elas não aparecerem. Que uma coisa é tratar a saúde, outra coisa é tratar a doença. O mais interessante é que a Organização Mundial de Saúde tem uma definição para a saúde, diferente daquela que nós temos. Diz a Organização Mundial de Saúde, e isso, ela diz, que essa palestra minha acho que tem uns 20 anos, né? Acho que faz uns 20 anos que diz isso, nem sei o que diz hoje. Mas ela dizia o seguinte, já muito avançado. A saúde não é ausência de doença, mas uma condição de pleno bem-estar físico, mental, social e espiritual, no qual se tem acesso ao uso de todas as potencialidades, mantendo-se aberto ao crescimento e à evolução. Aí a gente tem que explicar o que a Organização Mundial de Saúde quer dizer. Porque existem doentes e existem doenças. Não é porque eu tenho uma doença crônica que eu sou doente. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema cardíaco, nasce com um problema cardíaco, limitador. Mas a pessoa consegue trabalhar, a pessoa consegue praticar atividade física, a pessoa consegue estudar, a pessoa namora, a pessoa faz sexo, a pessoa se diverte, a pessoa curte a vida, a pessoa faz tudo que tem que fazer. Você vai falar que ela é doente? Não é doente. Tem pessoas que não têm nada e não fazem a metade do que algumas que têm doenças crônicas. Por exemplo, quem tem o diabetes, o tipo 1, que é uma doença autoimune, que é uma doença genética, que vai aparecer na criança, na infância um pouco menos comum, mas ela vai aparecer lá para os 10, 11 anos. A pessoa tem uma limitação porque o pâncreas ele não vai produzir insulina, porque ele está sofrendo uma ação do seu sistema imunológico, por isso uma doença autoimune. Então ele vai ter que ter uma limitação alimentar. Tudo bem, vai ter uma limitação. Ele simplesmente vai comer aquilo que a gente já deveria comer. Ou seja, ele não vai comer aquilo que a gente não deveria comer. Açúcar. Principalmente o açúcar refinado. Porque quem quer usar açúcar, existem outras formas. Açúcar demerara é muito melhor, mas muito melhor para ser utilizado do que o refinado. O refinado é um veneno. Nós adoramos, mas é um veneno, destrói a nossa vida. Quantidade excessiva de carboidratos, e fora que tudo se transforma em açúcar no sangue. Então, o diabético, o que acontece? Ele tem uma limitação alimentar que o faz ter saúde. É interessante, né? É uma doença que traz saúde. Enquanto as pessoas estão morrendo de obesidade mórbida no mundo,
O diabético, o tal do doente, é saudável. Ele pode estudar, ele pode praticar atividade física, ele pode trabalhar, ele pode fazer sexo, ele pode namorar, ele pode casar, ele pode fazer o que ele quiser. Você vai falar que ele é doente? Ele não é doente. Nós gostamos de estereotipar as pessoas. Quando, em realidade, muitas vezes, doentes somos nós, que carregamos doenças fantasmas, criamos ilusões e nos destruímos. Então, a saúde não é ausência de doença. É mesmo, apesar da doença, você poder utilizar todas as suas potencialidades e ser feliz. Porque nada deve ser nosso impeditivo para vivermos uma vida plena. Segundo Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma. Acho fantástico isso. Porque Juvenal, no século I, já dizia: mente sã, corpo são. O mais interessante dessa história de tratar o efeito, não tratar a causa, tratar a doença e não tratar a saúde, ela é muito séria. Porque nós adoramos fazer isso, os especialistas em saúde também. Por exemplo, a pessoa ela está gripada, ou mesmo resfriada. Nós escutamos muito comumente dizer: toma lá um antitérmico, toma lá um antialérgico e tal. Todos aqueles medicamentos que nós tomamos tratam o efeito da doença. Não tratam a causa, porque não tem cura para gripe nem para resfriado, que são vírus. A única coisa que nós podemos fazer é tratar com vacina. E ainda, para a gripe, tomamos uma vacina todo ano. Quem quiser tomar. Por quê? Porque ela sofre mutação, a sua cepa se modifica. Então, a vacina do ano passado não serve para esse ano. Desse ano não vai servir para o próximo ano. Então, você tem que todo ano se vacinar, mas não vai te imunizar 100%. Mas vai evitar que você fique doente o ano inteiro. E tem pessoa que fica doente o ano inteiro. O ano inteiro, nariz escorrendo. E o mais interessante de tudo, não é por tomar friagem, por tomar chuva, por molhar o peito, não molhar as costas, não tomar friagem nas costas, no peito pode tomar. Não tem nada a ver isso, gente. Nós adquirimos a gripe porque alguém passou para a gente. Ou no contato, na respiração, no ambiente fechado, no inverno é mais comum, por quê? Porque no inverno a gente fica doente. Fica porque todo mundo fecha tudo. Aí a bactéria, o vírus, fica tudo acrisolado dentro de um ambiente e você absorve se tiver com o sistema imunológico fraco. Se tiver com o sistema imunológico forte, ninguém fica doente. Nada. Não adoece. Então, nós tratamos o efeito e não tratamos a causa. Outro exemplo. Tem um médico, ele é gastroenterologista, chama Dr. Décio Iandoli Júnior. Ele é médico da Sociedade Médico Espírita do Mato Grosso. Ele conta que os pacientes o procuravam. Geralmente o pessoal vai no gastro porque está com uma azia ou porque não cuidou da azia, resolveu tomar um remédio, já está com uma gastrite, com uma úlcera, e a pessoa está com o dragão dentro do estômago. Sai fogo pela boca, queima o dia inteiro. Aí a pessoa, aí vai no médico, né? Porque o dragão já está indo embora, né? Está fazendo um filhote no estômago, aí você vai no médico. Muitas vezes você vai no especialista que te vê como um pedaço de carne, porque os especialistas, a maioria das vezes, nos vê como um pedaço de carne. E nós nos vemos assim também. Como se a gente não tivesse alma. Como se nós não fôssemos um ser transdimensional. Ele olha e fala: você está com azia? Pum, omeprazol. Pum, pantoprazol. Você vai lá e toma, diminui a produção de ácidos estomacais. Aí a pessoa fica boa hoje, amanhã ele tem que tomar de novo, daí depois tem que tomar de novo. Toma o dia inteiro, fica dependente de omeprazol, pantoprazol. E está resolvido, não tem problema. Até que vira um câncer de estômago. Da azia vira uma gastrite, da gastrite vira uma úlcera, da úlcera vira um câncer de estômago. É só isso que acontece. Tranquilo. O doutor Décio Iandoli resolveu conversar com o moço que estava com uma gastrite. Porque é isso que o médico deve fazer o diagnóstico. O diagnóstico só é feito conversando. Pelo menos 10 minutos de conversa. Ele perguntou: como você está? Olha que interessante. Ele falou: não estou muito bem. Minha esposa foi embora de casa, eu perdi o emprego, meu pai morreu, eu estou numa situação terrível. E começou a contar e deu até vontade de chorar a situação do homem. Ele falou: não vou te medicar. Fez uma carta e encaminhou ele para um psiquiatra.
Falou, trate sua mente. Está a causa de toda a sua doença. O homem ficou meio assim, né? Porque quem caminha um psiquiatra, você está com problema de estômago. Parece que não tem nada a ver, né? Ele foi, fez terapia durante 2 anos, acabou os problemas estomacais dele e não precisou mais tomar remédio. Porque a causa não estava no estômago. Lá era o efeito. A causa estava na mente em desalinho. A mente comanda o corpo. O instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, orienta André Luiz que a mente está na base de todos os fenômenos. A pessoa que lê acha que está falando de mediunidade. Não. A mente está na base de todos os fenômenos, inclusive os fisiológicos. Inclusive os fisiológicos. Por isso é que nós devemos nos ver, e os especialistas em saúde devem ver a todos como um ser transdimensional. Não separar a mente do corpo para tratar o ser. Nós temos um corpo físico, que como Francisco de Assis asseverava, é o nosso jumentinho, que tem que nos carregar, nos suportar uma vida inteira, as nossas malcriações, os nossos desequilíbrios, os nossos deslizes, e que aguenta. Mas podia viver mais, o jumentinho vive menos. Se fosse ver pela possibilidade que nós temos hoje, nós poderíamos durar 150 anos. Não duramos porque abusamos da nossa saúde. Então nós temos o corpo. Mas nós não temos só isso. Nós temos o espírito imortal, criado por Deus, que de reencarnação em encarnação troca de corpo, como trocasse de vestimenta que rasga, não serve para mais nada, que foi útil. Você não vai desprezar a vestimenta, mas ela precisa ser trocada. Você vai, substitui por outra, numa próxima reencarnação, mas nesse meio termo existe um outro corpo, que quando você está na erraticidade, quando você se desdobra no fenômeno do sono, que a lembrança se chama sonho, e você se vê, não é com o corpo que está deitado na cama, que ele está deitado na cama, é com outro, que é chamado de corpo espiritual ou perispírito. Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. Kardec chamou de perispírito. Deve ter umas 70, 80 definições o perispírito, porque todas as civilizações o conheciam. Os egípcios chamavam de cá, o perispírito. Todas as civilizações antigas conheciam o perispírito, o corpo espiritual, que é o intermediário entre a matéria e o corpo. Todas as vezes que nós mentalizamos algo, esse corpo sutil, que é feito de matéria, mas matéria quintessenciada, que é uma matéria mais sutil, apta a percorrer os mundos espirituais, que é numa outra dimensão, e qual os videntes veem os espíritos por causa desse corpo, que senão não os veria também. Esse corpo, ele é sutil. Qualquer pensamento você influencia o tecido sutil do perispírito. Qualquer desatino, qualquer desequilíbrio acarreta numa transformação nos tecidos sutis do perispírito. É um pensamento desmoralizante hoje, é um pensamento desequilibrante amanhã, é um sentimento de ira, é um sentimento de inveja, é um orgulho, é um despeito, é um ressentimento. Aí você vai destruindo seu perispírito. De repente, o que acontece do perispírito transborda para o corpo físico. Aí aparece a doença. Ou seja, para isso acontecer, não começou ontem. Para um tumor aparecer, para um problema dermatológico aparecer, para um outro problema mais grave aparecer. A gente fez um esforço tremendo de anos para da mente passar pelo perispírito brotar para o corpo físico. Por isso é que a mente está na base de todos os fenômenos. E nós somos seres transdimensionais, espírito, perispírito e corpo físico. O mínimo que os especialistas devem fazer, e nós devemos exigir, é não separar a alma do corpo. Na base, no núcleo de toda doença, existe um desatino mental, emocional. O viciado, o toxicômano, vamos pegá-lo e fazer desintoxicação. Não pode fazer. Mas a base da sua doença não é a drogadição, não é o vício. O vício é causa.
É uma doença secundária, talvez terciária. A doença primária é um abandono, um aborto ainda em vida, porque existem muitos filhos que são abortados pelos pais em vida, porque são deixados para lá, filhos que são maltratados, ou então filhos que já nasceram com tendências negativas, que não são orientados e educados, e vão se perdendo, que essa é a função dos pais, podar os brotos daninhos. Más companhias que nos influenciam, porque o meio nos influencia muito, e as más companhias podem ser físicas, podem ser espirituais, porque a obsessão vem de tudo quanto é lado, e muitas vezes dentro do próprio ambiente doméstico nosso, e eu estou querendo dizer dos parentes, não é espírito que entra na nossa casa, os parentes, muitas vezes é o obsessor, e tudo isso vai minando o emocional da pessoa, a pessoa só tem como saída a drogadição. Então não adianta tratar a drogadição se não tratar o subconsciente, se não tratar o porão da alma, se não souber aonde foi que a pessoa deixou de viver, onde a pessoa deixou de amar, onde ela desistiu da vida. Por isso é que existem tipos de doenças. Os tipos de doenças são os seguintes. Nós temos as doenças comuns do dia a dia, que nós adquirimos. A gripe, um resfriado, um exagero alimentar, um exagero sexual, um acidente, um contato com outra pessoa e se contamina e fica adoentado. Isso são doenças que nós conhecemos e que nós sabemos a sua causa. Nós podemos pegar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca causas atuais de aflições, causas anteriores de aflições. Você sabe qual é a causa daquele seu problema. Você sabe qual é a exegese daquele problema. Você sabe de onde veio. Então essas são as doenças comuns do dia a dia. Que mesmo essas doenças comuns do dia a dia podem ser evitadas. Desde que você preserve a sua saúde e tenha hábitos salutares. No entanto, existem doenças que aparecem do nada, por mais que você controle sua saúde, preserve a sua saúde, tenha bons hábitos alimentares e faça tudo certinho, ela vai aparecer. Quantos cânceres aparecem do nada? Por quê? Por quê? Quantas vezes você cuidando da sua saúde, é uma pedra no rim, né? O cálculo renal, nossa, toda vez que eu me desequilibro, nossa, dói meu rim. Ou então um problema dermatológico, a pessoa desatinada, quantas vezes ela tem uma alergia, ela tem psoríase, cai cabelo, cai sobrancelha, quantas coisas acontecem. Pessoas que têm problemas respiratórios, ou na região da garganta, faringite, laringite, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Não se sabe por quê. Doenças autoimunes, que é quando o próprio organismo luta com o organismo. O sistema imunológico, ele foi criado por Deus no nosso organismo para combater os elementos estranhos, os agentes estranhos. Mas chega um ponto que ele combate os próprios órgãos, nos adoecendo. Por que isso acontece? Porque o sistema imunológico ficou tão desorientado desse jeito para fazer isso. Nós chamamos isso de doenças espirituais. Mas não é doenças espirituais porque o espírito passou para a gente. É porque o nosso próprio espírito, a exegese dessa doença está na nossa mente desalinho. Porque no perispírito, gente, só para dar uma esclarecida, superficialmente, porque o tempo é muito curto e o que eu falo aqui é resumidamente, nós temos no nosso perispírito algumas janelas da alma, alguns fulcros energéticos que são responsáveis pela entrada e saída de energia. São chamados, entre os místicos, de chakra, que a pronúncia correta em sânscrito é chakra, e que nós no Espiritismo chamamos de centros de força. Os principais que nós temos são 7. E eles são ligados ao nosso sistema endócrino, que é o nosso sistema glandular. É ligado, cada um numa glândula que é responsável por coordenar o corpo inteiro. Porque o nosso corpo, meus amigos, é um condomínio em que habitam muitos seres, inclusive nós mesmos. Se nós observarmos, nós temos uma colônia no nosso organismo de bactérias,
de vírus, de bacilos, todos eles trabalhando em harmonia. É interessante, né? Então, todo mundo lá, no seu andar, no seu apartamento, tudo bem. Tanto é, que sabe aquela propaganda daquele sabonete que diz que limpa 100% da pele? É mentira aquilo. Não que ele não seja capaz, mas ele não deve limpar 100% das bactérias da nossa pele. Porque existem algumas bactérias que existem na nossa pele que servem para preservar o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Se não existissem essas bactérias, sabe o que acontecia com a pele da gente? A gente embolorava. Já pensou a pessoa velha, fala assim, aquela pessoa tá velha, aqueles pedaços tá embolorada. Ah, não tinha como escapar. Tá lá, tá até embolorada a pessoa. Nós iríamos embolorar. Pessoa que linda, a pessoa passando tudo verde, o braço, a perna, o peito. Olha, que ele tá caindo aos pedaços. Então tem as bactérias que previnem que embolore a nossa pele. No entanto, quando nós criamos o ambiente energético propício para a propagação e a amplificação da quantidade desses elementos que viviam em harmonia, aparece a doença. É o que a ciência chama de doença psicossomática. É a doença que vem da mente em desalinho. O mais interessante é que, nós nos achamos demais, né? Que nós somos conhecedores de tudo. Mas se nós olharmos a Bíblia, o Velho Testamento, que a maioria do povo nem abre para ler, os evangélicos leem e memorizam, não compreendem. Os espíritas leem o Novo Testamento, não leem o Velho Testamento, apesar de ter partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, ele optou por seguir o Sermão da Montanha no Novo Testamento para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem partes do Velho Testamento. Então, são poucos os que leem o Velho Testamento e entendem. Porque não é só ler. Existe um abismo enorme entre ler e compreender. É uma arte você compreender. Principalmente textos bíblicos, escritos há 4.000 anos atrás, para um povo daquela época com uma cultura específica. Para você entender, você tem que fazer uma viagem histórica para compreender porque aquilo foi escrito. Mas lá já falava a respeito das doenças espirituais. Mas a gente lê, a gente ouve, a gente faz ouvido moco, a gente acha que não serve para nada. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: não deixe que nenhuma amargura brote em seu coração, pois ela contamina você, e você contamina todos que vivem com você. Uma pessoa depressiva, ela tem a capacidade de contaminar outros que convivem com ela. Ah, mas então quer dizer que se eu entrar no elevador e... desculpa, eu só sou depressivo. A pessoa fica depressiva assim e sai porque eu espirrei nela? Não. Mas mentalmente, quem convive com o depressivo geralmente tem que se tratar junto com o depressivo, porque ele tem a tendência de se tornar depressivo também. É interessante, né? E só a pessoa trata, ninguém trata. Aí vai ver, tá todo mundo depressivo caindo aos pedaços. Porque é contaminativo mentalmente. É a amargura, o terror. Se você propagar uma notícia tenebrosa em qualquer rede social, você destrói as pessoas. Tanto é que o livro Nosso Lar é escrito durante a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda. Eu não sei qual das duas guerras, eu não me recordo agora. Eu acho que é a Segunda Guerra Mundial, porque se não me engano acho que é 1943, Segunda Guerra Mundial. Então o que acontece? Eles começaram a receber notícias em Nosso Lar, que estava tendo uma guerra, que iriam morrer muitas pessoas e que eles tinham que fazer um mutirão de trabalhadores para receber os desencarnados que vinham da Terra. Só que eles pediram para as pessoas não pensarem na guerra em Nosso Lar. Porque senão o pensamento angustiado e de terror iria propagar um pensamento tão inferior que iria contaminar os habitantes e abaixar a vibração de Nosso Lar. Oh, que interessante. E o que é que a gente faz na nossa casa, geralmente? Principalmente as pessoas de mais idade, nos dias de tarde, naqueles programas maravilhosos, que você liga a televisão e começa a jorrar sangue da tela. Propagar notícias de terror, de violência e de dor. Ou então a pessoa olha para outra: você viu quem morreu? Nossa, aquela pessoa que estava morta, você viu quanta facada? Nossa, que assunto maravilhoso. Aí você quer ter saúde. E já se acha
nós já vivemos um momento de psicose em grupo, que sempre temos um inimigo comum, sempre tem alguém nos espreitando. Não que tenha, mas é um transtorno mental. Aí você começa a ver essas coisas, Ave Maria, a pessoa se mata. Por isso que ela tem que controlar a amargura e as informações que ela recebe. Depois está o salmista, Salomão, filho de Davi, no capítulo 73, versículo 21, diz o seguinte: quando meu coração se azedou, senti picadas em meu rim. Olha o cálculo renal aí. Os minerais tem no nosso organismo aos cântaros. Pega o galão de água que você toma, vai lá quantos tem. Mas estão tudo certinho, seu organismo consegue despejar o excedente, e nós precisamos de uma coisa ou outra. Mas quando nós criamos o clima propício, eles se juntam e vão para as juntas, formando o cálculo renal. Vocês podem prestar atenção, cada um de nós tem um ponto fraco emocional. A pessoa, ela fica no desatino, ai, já estou sentindo o meu rim. Ai, começa a ficar nervoso, já começa a sentir o rim, a dor. O outro, nossa, já estou com urticária. O outro, nossa, está caindo o cabelo. O outro, perdi a voz. Pessoas que engolem sapo, que não têm capacidade de revidar, que não é o correto, mas também não falam nada. Não se posicionam, que engolem sapos diários. Geralmente, após uma discussão, elas ficam sem voz. No outro dia fica sem voz, ou fica com dor de garganta, ou desenvolve uma faringite, uma laringite. Todos nós temos um ponto fraco. Vocês já observaram quais são os seus? Quando vocês se desatinam, o que é que aparece? Prestem atenção. É o ponto fraco seu por causa do seu emocional. Se vocês não prestarem atenção, nós somos tudo novo aqui. O Emmanuel falou para o Chico, nós podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora a fazer um novo fim. Tem como observar. Qual é a nossa fraqueza orgânica? E o salmista já falava nisso. A picada no rim dói. Depois em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do ser humano. A tristeza, a melancolia, destrói. O nosso cérebro, meus irmãos, ele produz, os cardiologistas renomados, existem diversas obras sobre isso, produz a sua função, a função neuronal é através de funções elétricas, funções neuroquímicas. As sinapses cerebrais são através de funções elétricas, fotônicas. Então, o que acontece? Quando nós pensamos dessa ou daquela maneira, ou nós produzimos prótons, ou nós produzimos elétrons. Ei, aula de ciência, 3º ano, né? Hoje vai aprender só no 9º ano, né? Mas prótons são energias positivas, elétrons são energias negativas. Quando nós pensamos no bem e tudo que dele deriva, nosso cérebro produz prótons que descem pelo nosso sistema nervoso e sistema sanguíneo a todos os órgãos, a todos os músculos, e nós ficamos revitalizados, plenos e duramos mais, com saúde. Quando nós pensamos no mal, na amargura, na ira, no ressentimento, nós produzimos elétrons. E eles percorrem o mesmo caminho, o primeiro músculo depois do cérebro, pum, são os ombros, né? Essa parte muscular. Nossa, a pessoa fica retesada, o músculo. Ai, que dor, tive um torcicolo. É, a sua mente que destruiu. Aí segue pelo sistema nervoso, pelo sistema sanguíneo, pela coluna e vai afetando órgãos. E tem um músculo importante que é muito afetado pelo nosso cérebro, pelos prótons, que é o músculo cardíaco, que ele pode bater acelerado na taquicardia, ou ele pode bater desacelerado, causando mal-estar, causando uma deficiência, uma degeneração e causando a nossa morte. Então, o coração alegre é bom remédio. Mas a tristeza acaba. As pessoas morrem de tristeza. E por fim, Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz o seguinte: o ânimo tranquilo prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde do homem. Olha que interessante.
Porque o que acontece? As pessoas não catalogam como responsáveis por doenças desvios morais. Ninguém vai preso por ser invejoso. Ah, fulano tem a casa amarela, vou pintar de amarelo também. Ninguém vai preso por causa disso. Só que a pessoa invejosa adoece. Adoece. Porque ela vive sempre atenta ao que o outro vai fazer para copiar. Só que tem um detalhe. O invejoso, a sua característica não é copiar aquilo que o outro faz de melhor, mas é destruir o próximo para só ele ficar com a obra-prima. Então ele faz de tudo nas sombras para destruir a pessoa a quem ele copiou, a quem ele invejou. E isso dá muito trabalho mental, muito esforço. E automaticamente a pessoa que cria inimigos, ela receia os inimigos. Então ela vive constantemente ansiosa, preocupada. Ela vive constantemente nas sombras, observando quando vão atacá-la. Por isso que o perdão é o melhor remédio. Aquele que perdoa e aquele que se esforça para ser perdoado se liberta de carga terrível. Não é uma questão religiosa, mística, é uma questão de responsabilidade mental, individual, social e espiritual. Essas são as doenças espirituais. São aquelas que nós mesmos provocamos por nossos desatinos. E muitas vezes nós fazemos tanto esforço para ela aparecer, que elas, como nosso perispírito fica danificado pelos nossos desatinos mentais, numa próxima reencarnação, como o nosso perispírito é um molde para a formação de um novo corpo, o corpo que será formado naquele molde defeituoso também vai ficar defeituoso. São as doenças congênitas, que as pessoas nascem com elas. Que digam os suicidas, as dificuldades que causam com o seu perispírito danificado. E depois nós temos o exemplo das doenças atraídas ou simbióticas. Essa é um barato. Muitas pessoas têm, não sabem e nem sabem como tratar. O que é uma doença atraída ou simbiótica? Nós temos um centro de força que fica mais ou menos nessa região aqui, que é das glândulas, ligado às glândulas suprarrenais, que é chamado de chakra mesentérico ou esplênico. Ele é responsável pelo sangue, pelo funcionamento e pela adequação do nosso sistema sanguíneo. O nosso fluido vital, ele está em excesso nesse centro de força, especificamente, na doação. Porque é interessante, quando vocês forem para a Câmara de Passe receber o passe, é pelos centros de força que vocês vão receber energia que o passista estiver doando. Então, pouco importa ficar como assim, assim, assim. Porque tem gente que tem uma tradição que traz ainda da igreja, né? A hora que o padre fazia oração, a pessoa fazia assim com a mão, né? Aí a gente vai aplicar passe, a pessoa faz assim na hora de aplicar o passe. Não, filho, é pelo centro de força que você vai receber. Então a pessoa maneta não recebia. Recebe do mesmo jeito. Recebe do mesmo jeito. Então o que acontece? O centro de força, esse esplênico, quando há uma obsessão é quando o espírito nos perturba 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe a influenciação, que ocasionalmente o espírito nos atrapalha, nos perturba e vai embora. Isso não é obsessão, isso é uma influenciação. Para ser uma obsessão tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem que o espírito encher o picuá mesmo. É dia após dia, ele quer perturbar. Esses espíritos, para que o seu intento seja alcançado, eles fazem uma subdivisão da obsessão, que é chamada de vampirização. Para eles conseguirem enfraquecer a sua vítima, eles sugam a energia da pessoa, causando uma anemia espiritual, porque eles fazem um acoplamento chácrico com esse centro de força. Eles ligam o seu centro de força com esse e sugam toda a nossa energia vital. E nós ficamos enfraquecidos. E a pessoa tem fraqueza, não tem força para lutar contra as dificuldades, não quer frequentar nenhum lugar, fica lá, não quero, não tem um ânimo, é porque está enfraquecido mesmo. Para esse tipo específico de tratamento, é o passe. Porque da onde você perde, você vai e recompõe. Porque o passe basicamente é uma transfusão de energia. Basicamente, mas não é só isso que ele faz. Mas o que é feito aqui na Casa Espírita é uma transfusão. Socialmente, quando é um grupo, a imposição de mãos é uma transfusão de energia. Então, para aquele que está com ausência de fluido, ele precisa receber mais fluido. Então, nesse caso, resolve.
Mas, se for algo de muito tempo, aquele espírito está obsedando por muito tempo, o acoplamento não é só por esse centro de força. Ele acaba se ligando por outros centros de força. Aí ele acaba transferindo para o encarnado aquilo que o vitimou e ele desencarnou. Por exemplo, aquele espírito desencarnou, pode ser um parente, o obsessor. E o obsessor, aliás, é a gente, porque a gente atraiu, né? Aí ele vem e faz essas práticas inconscientemente. Um parente, um amigo, um ser querido que nós evocamos, que nós atraímos, que não sabe o que está acontecendo, que está perdido, não sabe se está vivo, não sabe se está morto. Ele morreu com problema cardíaco, desencarnou, tudo. Mas como ele ainda não sabe que ele desencarnou, como ele ainda não conhece as leis de Deus, como ele ainda está rebelde, ele continua com seu perispírito danificado. Coisa que, o momento que ele se conscientizar, porque o espírito não tem doença. Ele tem a repercussão do que ele teve quando encarnado. Como o espírito não sente frio, não sente calor, não tem fome. Ele tem todas essas coisas porque ele ainda não se adaptou à vida espiritual. Vale lembrar isso. Aí aquele espírito ainda está com aquele problema no seu perispírito. Ele vai transferir aquela dor para quem ele está obsedando. Então a pessoa vai começar a ter problema cardíaco, ter dor no coração. Vai no médico, faz exame, o médico fala, infelizmente não tem nada no seu exame. Mas eu tenho dor no coração, mas não tem nada no seu exame. Mas dói o coração. E a pessoa vai trocando de especialista, não resolve. Não vai resolver. Só vai resolver através de uma desobsessão. E para a desobsessão acontecer, a pessoa que atraiu o espírito vai ter que desatrair. Essa palavra a gente criou. Você vai ter que fazer o contrário do que você fez. Ou seja, mudar de atitudes, porque o responsável pela obsessão acontecer somos nós. Vocês já ouviram falar que praga de urubu magro não pega boi gordo? Quando nós estamos fortalecidos com o amor, com a fé e com o equilíbrio, nós não sofremos obsessão. Não acontece isso. O espírito pode querer, mas ele não vai conseguir. Quando nós somos obsedados é porque nós fizemos um esforço hercúleo de só besteira. Baixamos a nossa vibração, evocamos os espíritos inferiores, o atraímos e permitimos que eles fizessem o que eles quisessem com a gente. Então, somente uma mudança de atitude, uma terapia de desobsessão e terapia de paz que vai resolver o problema. O pior, quando você tem um suicida, uma pessoa que se suicidou na sua família, esse espírito, ele não vai te provocar uma doença física, mas um transtorno mental. Porque se ele continuar na sua casa e você atraí-lo, ele vai passar para você o pensamento doentio dele. Porque ele queria se matar. A hora que ele chega no mundo espiritual, ele fala, mas não estou morto, não estou vivo, e ele fica aquele pensamento atormentado. Ele vai transferir para você aquele pensamento. Geralmente, as pessoas menos avisadas e desequilibradas vão acabar se suicidando do mesmo jeito. Conheço casos de pessoas que, gerações, um suicidou enforcado, outro se enforcou, outro se enforcou, outro se enforcou. Porque todos foram sendo influenciados. Porque ninguém deu um freio a isso. E de outras formas. Todas as situações, a mente está na base dos fenômenos. Nós só iremos afastar esses espíritos atraindo a presença dos bons. Está em o livro dos médiuns. Está em o livro dos médiuns. Como obter a cura das doenças espirituais e mesmo das doenças físicas e seguir uma vida plena de felicidade e de amor. Primeiro lugar, tratando a causa e não se satisfazendo em tratar o efeito. Segundo lugar, ter uma vida mais plena em todos os aspectos. Nos aspectos físicos, atividade física é muito importante. Através da atividade física, nós nos fortalecemos muscularmente, nós ficamos mais hábeis, nós ficamos mais lépidos, nós emagrecemos, porque a obesidade causa doença. O Alex está sendo gordofóbico. Quem sou eu para falar, né? Não, é porque a obesidade nos adoece. Assim não é. A obesidade é bom para porco, porque daí você mata ele no final do ano e come na ceia. Nós temos que emagrecer para sermos saudáveis. E eu não vou falar o corolário de doenças que advém dos abusos da mesa. Nos Estados Unidos, o garfo mata mais do que a arma de fogo, por causa do fast food, por causa dessa alimentação rápida, gordurosa e cheia de tranqueira que tem por aí.
Então, a atividade física é super importante. Vocês sabiam que nós criamos medicamento dentro do nosso corpo que não se vende em nenhuma farmácia? É a beta-endorfina. A beta-endorfina ela é tão importante que ela tem a capacidade de fortalecer nosso sistema imunológico. Ela tem ação analgésica semelhante à morfina e à codeína, mata células cancerosas e impede o nosso envelhecimento prematuro. Ai, que beleza! Não? Só por esse último ponto, as mulheres e muitos homens dos séculos atuais já adoraram. Sabe como a gente produz essa beta-endorfina? Praticando atividade física, rindo. Por isso que rir é um dos melhores remédios, e fazendo sexo ou fazendo amor. Nós produzimos a beta-endorfina. Por isso que esses fenômenos são muito importantes para a nossa saúde plena. Gente, veja só uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito importante, que a gente falou a respeito de você se prevenir da velhice, que parece que é um vilão, né? Porque ninguém vai envelhecer, vai ser tudo uma múmia esticada, né? Tem uma forma de você impedir o envelhecimento precoce através de hábitos saudáveis, que é rindo. Quando nós rimos, nós movimentamos apenas 80 músculos na face. Então, nós vamos ficar aquele rostinho de pêssego. Beleza. Não precisa fazer botox, peeling, bobagem. Agora, quando nós nos entristecemos, nos ressentimos, tem pessoa, gente, que eu conheço que eu nem sei se tem dente. Você cumprimenta a pessoa, tudo bem? Nunca vi os dentes da pessoa. E a pessoa está feliz. Nossa, super feliz. Nossa, outro dia eu falei pro menino, assim, a cara dele, você está feliz? Estou super feliz. Nossa, então quando você estiver triste, que morreu, né? Quando você está nessa circunstância, você movimenta 230 músculos da face. Ou seja, com o passar do tempo, você vai ficar que nem uma maracujá guardada na gaveta. Aquela coisa velha, cheia de ruga. A culpa é sua. Porque sorrir e ser feliz é o melhor remédio. Segundo item, alimentação saudável. Quando Deus nos criou, Ele já tinha que ter criado alimentação, né? Porque Deus é fantástico. Ele falou assim, como os seres humanos são ignorantes, vão demorar bastante para aprender a propriedade das plantas, das frutas, dos legumes, então eu vou desenhar. A gente não fala assim, você não entende, então eu vou desenhar. Deus desenhou. Oh, Deus, esse Deus é magnífico, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Cada fruta, cada legume tem um desenho daquilo que ele trata. Por exemplo, pega um tomate, vermelhinho, o tomate, o que será que ele trata, não? O que é isso que eu estou fazendo aqui, gente? Ai, o coração, lógico. Os elementos dele tratam o nosso coração. Outro exemplo, as nozes. Se você quebra a carapaça, que é o nosso crânio, vai sobrar o quê? O cérebro. Não parece um cérebro? Porque as nozes tratam a nossa degeneração cerebral. Evitam problemas como Alzheimer, como Parkinson. Quem se alimenta desses alimentos equilibradamente, dificilmente terá essa problemática. Por exemplo, a cenoura, corta ela, o que ela parece? Um olho, porque ela trata os nossos olhos. O feijão, especificamente o azuki, mas todos eles, se você olhar, ele parece o quê? Parece um rim, porque ele trata o rim. Então, Deus desenhou. É a gente que não faz o que deveria ser feito. Somos nós que não seguimos o que deveria ser seguido. E isso que eu estou falando é um resumo, viu, gente? Tem muito mais frutas e legumes que dão essa explicação. E ter uma vida equilibrada financeira, gastar só o que tem, não comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem não quer ver. Ter equilíbrio. Muitos casais se separam por problemas financeiros, não é por falta de amor. Aí depois que separou, que passeou, se organizou, tá velhinho, volta a casa de novo para ser feliz como já deveria ter sido. Deixar o consumismo de lado. Existe uma pesquisa estatística que diz que nos anos
80, aproximadamente, governo Bush. Por aí, entre 70 e 80. Depois veio o governo Bush. Os Estados Unidos começou a fazer propagandas de consumo, que para salvar a economia dos Estados Unidos, pós-Guerra Fria, seria necessário que o americano gastasse muito, consumisse muito. Então, da mesma forma que o consumo aumentou desarvoradamente, a felicidade diminuiu, aumentando os níveis de depressão. É impressionante. Assim também, quando se aumenta o estresse, diminui o sistema imunológico na mesma parcela. E se o nosso sistema imunológico diminuir 35%, nós morremos. E o nosso estresse? Vai saber quando tem. Tomara que não fique nos 35%, senão nós morremos. E o Espiritismo nos ensina a ser felizes com a vida que nós temos, entendendo que a vida é uma bênção. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos de receber, que é a mensagem crística. Fazer caridade. Primeiro para aqueles que vivem no mesmo núcleo familiar, que são os primeiros a receber. Emmanuel já dizia no livro Consolador que a primeira escola do mundo é o lar. É dentro do lar que nós devemos travar as principais disputas existenciais, para depois travá-las fora do ambiente doméstico. Tem pessoas que se preocupam com outros na Etiópia, na África, no outro centro espírita, e não se preocupa com as pessoas que estão próximas. Então, essa relação deve ser melhorada nesse ambiente para você ter capacidade para melhorar outros ambientes. Se amar. Quando nós nos amamos, nós ativamos um centro de força que fica aqui no peito, onde nós dizemos eu mesmo. Que é o centro de força cardíaco, que não é ligado no coração, mas sim numa glândula chamada timo, que é responsável por fortalecer nosso sistema imunológico. Quando nós estamos muito felizes e plenos, ela infla. Os especialistas no passado achavam que ela estava com inflamação e davam medicamento, muitas vezes até tentavam retirar das pessoas o timo, quando ele estava inflamado. E é porque aquela pessoa era uma pessoa feliz. Agora, quando nós nos entristecemos, ficamos irados, irritados constantemente, reclamamos constantemente da vida, o timo murcha. Seu sistema imunológico fica extremamente enfraquecido. Uma gripe pode te matar. Por isso é que nós devemos nos auto-amar primeiro, para depois amarmos o nosso próximo, para então termos vida plena, individualmente e socialmente. E assim como nós devemos nos auto-amar primeiro, para amar o nosso próximo, nós devemos aprender a nos auto-perdoar de nossas culpas, de nossos traumas, de nossos problemas, para depois termos a capacidade de perdoar o nosso próximo, sempre. Porque o perdão é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Quem é perdoado só é perdoado pela gentileza daquele que foi ferido. Mas ele não está isento da reparação da falta que ele cometeu. Pagarás até o último ceitil, para depois sair da prisão. Foi o que Jesus disse. Porque ele disse que a gente devia se reconciliar o mais rapidamente com o nosso adversário, enquanto estivéssemos com ele. Aquele que perdoa é diferente. Ele se liberta das correntes que o atrelavam ao seu inimigo. Ele fica pleno, ele fica feliz. E segue adiante sem aquele peso da culpa de ter um inimigo. Aliás, de ser um inimigo. Porque ter inimigos na nossa vida é normal. As pessoas podem não gostar da gente. Tem pessoas que não gostam do nosso corte de cabelo, de como a gente se veste, de como a gente anda, de como a gente fala, por os motivos mais torpes possíveis. Mas é normal isso, a vida é assim. O que nós não podemos é ser inimigo dos outros. Porque enquanto nós temos a responsabilidade, quem não gosta da gente? Quando nós somos, a responsabilidade é nossa. E ela é individual e intransferível. Enquanto não resolvermos esse problema, não ascenderemos em espírito e verdade. Amar, perdoar, socializar, ser justo. São questões espirituais, religiosas, que o Espiritismo nos explica que, agindo assim,
nós seremos plenos espiritualmente e seremos plenos fisicamente. Prestem atenção que as pessoas que trabalham em favor do seu próximo podem até adoecer, mas sempre estão firmes para trabalhar cada vez mais. Jerônimo Mendonça é um exemplo disso. Ele era tetraplégico, ele vivia numa cadeira, ele é chamado de gigante deitado. E isso fazia com que ele ficasse, ai, vou morrer, porque eu não sirvo para nada. Não. Pegavam lá a maca dele, levavam no centro dos espíritos, ele viajava o Brasil inteiro para fazer palestra na maca, deitado. Isso não o impedia de ser um propagador da verdade, do amor, dando exemplo que enquanto um monte de gente saudável está reclamando da vida, ele, que não tinha mínimas condições de existência, estava mostrando para os outros que o mais importante é ser feliz. Por isso que tem um provérbio chinês que diz que eu que reclamava de não ter sapatos, encontrei um homem que não tinha pés. Verificar a nossa vida onde anda e não esquecer de Jesus. Buscar o conhecimento de Deus e sua glória, que o resto nos será acrescentado. Frequentar algum local. Eu posso fazer em casa? Posso, mas eu tenho condição, equilíbrio, disciplina? Não, então vou lá fora. Aí eu continuo isso na minha casa. Para algum dia a minha casa ser uma célula de luz no universo, que por enquanto não é. Transmitir isso aos nossos descendentes, aos nossos filhos, dar o conhecimento grandioso da religiosidade, do amor do Cristo, da esperança e da consolação e da vida ética e digna. Sem uma vida ética e digna, nós podemos ter tudo que automaticamente nós não teremos nada. Lembrando sempre de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos de receber. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado. Eu faço a finalização? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós agradecemos pelas benesses da noite, pelas oportunidades profundas e infinitas, que possamos sair daqui em melhores condições que entramos, que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente, que possamos ter um sorriso nos lábios e o amor no coração, que possamos entender que nós devemos trabalhar incessantemente pelo nosso próximo e por nós mesmos, que devemos vencer dificuldades, dores e problemas da melhor maneira possível e procurar alçar voos inimagináveis rumo à progressão de nós mesmos. Que acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa e grandiosa vontade, e não a nossa, que assim seja. Obrigado.